Questão da Venezuela. A crise forjada pelo governo Bolsonaro com a Venezuela revela a suprema audácia em operações diversionistas de um governo precocemente apodrecido para encobrir falcatruas internas de seus integrantes. Milhares de brasileiros, sobretudo jovens, a condição de bucha de canhão, de uma guerra sem sentido, a fim de que se esqueça as falcatruas do clã Bolsonaro. Não é possível que a gente aceite isso e coloque em risco a vida dos nossos jovens e a convivência pacífica na nossa América do Sul. O Brasil não merece isso. A juventude brasileira não merece isso. Não há nenhuma justificativa honrosa para nos expormos a um conflito armado com a Venezuela, exceto o comportamento servil aos norte-americanos. O Trump já deixou claro que o que interessa a eles é o domínio do petróleo da Venezuela, como já estabeleceram anteriormente o domínio no pré-sal brasileiro, com as intervenções golpistas no Congresso, a derrubada de um governo e a manipulação de uma eleição que nos leva o Bolsonaro ao poder. O Brasil não tem nada a ver com a política interna da Venezuela. Os venezuelanos têm que resolver isso. É a nossa posição a favor da autodeterminação dos povos. Venezuela para os venezuelanos sem intervenção. Essa história de ajuda humanitária é ridícula. A Venezuela tem mais de 30 milhões de habitantes e o Bolsonaro está simulando lá o envio de 500 kits de saúde. É absolutamente ridícula a posição. Estão tentando provocar um conflito. E esse conflito pode comprometer a vida dos nossos jovens, a nossa posição fraterna na América do Sul, a nossa vida pacífica com todos os nossos vizinhos ao longo do tempo. Um diretor do FBI, o da CIA americano, já deixou claro numa declaração que o Trump quer é o petróleo da Venezuela. O petróleo venezuelano, que é a maior reserva conhecida do mundo, está a 3 dias e meio das costas americanas no Texas. E o petróleo da Arábia Saudita está a 45, 50 dias, os dois de navio. Se fosse problema de democracia, os Estados Unidos estaria intervindo e se manifestando na Arábia Saudita. Não tem nada a ver com a democracia. E nós não temos nada a ver com a política interna da Venezuela. É um problema do seu povo. Se o governo é ruim, eles podem mudar, eles podem se manifestar. Não a intervenções internacionais, senão os países hegemônicos, cada vez que não concordassem com o governo, iam fazer uma intervenção. Os Estados Unidos tomou todo o dinheiro depositado em bancos internacionais da Venezuela e agora simula uma pequena doação por razões humanitárias. Isso é rigoroso e absolutamente ridículo. E o Brasil, nesse conflito, está perdendo toda a sua capacidade de exportação para a Venezuela, que era muito importante para nós. Isso caiu a quase nada nos últimos anos. Minha gente, não vamos aceitar esse jogo. Eu não quero que ninguém concorde com a política interna da Venezuela ou discorde no Brasil, que os venezuelanos resolvam o seu problema. Mas a provocação de um conflito para jogar a nossa juventude, os nossos soldados, ao risco de morte na fronteira e num conflito na nossa América do Sul, não tem nenhum sentido. Fica aqui o meu protesto. Eu vejo tudo isso como uma manobra diversionista do governo para tirar o foco das crises e dos escândalos que têm sido revelados pela imprensa nos últimos dias e nas últimas semanas. Minha gente, guerra com o Brasil, não. Não há nenhum sentido nisso. Eu tinha que utilizar o Facebook para dar esta minha manifestação aos companheiros que me seguem. Minha gente, não vamos aceitar isso. Nós precisamos de uma guerra contra os que querem acabar com a aposentadoria do nosso povo, que estão liquidando a nossa soberania, que estão acabando com a nossa economia, com o liberalismo econômico que já desgraçou a Europa inteira. Minha gente, nós temos que resolver os nossos problemas e a Venezuela os deles, sem esta palhaçada para desviar a atenção dos nossos problemas internos e da corrupção do governo, que é essa simulada ação de envio de ajuda humanitária à Venezuela. 500 kits
de saúde para um país de 30 milhões de habitantes. Me perdoe, minha gente, eu não posso suportar esta farsa. Um abraço a vocês.